ele aguente. Olha, vou pôr o Mauro para falar também sobre o Neymar, mas juntando com outra coisa que a CBF discutiu, refazer o contrato do Ancelotti depois que o Edinaldo caiu. Reportagem do Rodrigo Matos explicando aí, falou, e aí, vamos refazer o contrato e tal. O motivo era uma questão sobre o cumprimento do estatuto em relação às assinaturas do acordo. No fim, os dirigentes falaram, não, melhor não, vamos deixar assim mesmo, vai que o cara desiste. Vamos assustar ele de novo. E tudo mais. Então aí tem reportagem do Rodrigo Matos sobre isso, sobre essa CBF quase quis refazer o contrato. E o Neymar e o contrato, Mauro? Eu acho que não convocar o Neymar foi o ponto alto da convocação. Ponto alto da convocação? Foi não chamar o Neymar, o que o Renato falou. Os técnicos brasileiros convocavam, reverenciavam, vão montar o time em torno dele, não sei o quê. Essa questão do jogador imaginário, que eu venho falando há muito tempo, é um fato, gente. Não é uma opinião, é uma constatação. As pessoas imaginam uma coisa que não existe mais. Não existe mais. Eu vou mais longe. Antes dessas lesões e tudo, ele já vinha jogando muito menos do que já havia apresentado no PSG. Ele foi coadjuvante a maior parte do tempo do Mbappé. Sem dúvida. O Mbappé era o cara, já muito antes. E sempre com contusãozinhas. Uma contusão aqui, outra ali. Lembrando, sempre é bom lembrar. As pessoas não se ligam nesse detalhe. Foram 5 anos de Paris Saint-Germain. Em nenhuma temporada, 5 anos, ele conseguiu fazer 30 jogos pelo PSG. O máximo foram 29, 27, 25, 29, sempre por aí. O máximo 29. Se você contar os jogos de seleção, deu 30 e poucos jogos numa temporada, né? Mas pelo Paris Saint-Germain, que pagou por ele 200, o Qatar pagou, né? E 20 milhões de euros, até hoje é o jogador mais caro da história, ele não conseguiu fazer 30 jogos, porque vira e mexe estava machucado. Então, assim, alguém pode dizer, mas ele não tem culpa. Se ele não tem culpa, ele tem problemas físicos. O Rodrigo Caio também teve que parar de jogar porque se machucava muito. Então, se é culpa dele ou não, nem vê o caso. Ele se contunde demais. Ele demora a voltar. Não estou nem entrando nessa questão de como ele se comporta, tá? Estou falando de algo que é um dado concreto. Um histórico de lesões. Automaticamente joga poucas vezes. Quando joga, pouco tem acrescentado. E algumas cenas que eu considero, assim, meio bizarras para o jogador que atingiu a fama que ele atingiu, com o talento com o qual ele foi abençoado, digamos assim, que o cara nasceu com muito talento. Primeiro aquele embrolho com o Samuel Xavier. Fiquei pensando, cara, você imaginava os 3 ou 4 anos o Neymar se estranhando com o Samuel Xavier no jogo com o Fluminense? E agora, semana passada, pior ainda, ele sendo lá hostilizado, normal, pela torcida do CRB. O CRB eliminou o Santos na Copa do Brasil e ele xingando lá, fazendo gestos. Falei, gente, que decadência, né? Será que ele achou que ia ser que nem no Paulista, que ele tirava foto com os adversários em campo? Cara, é isso. O quê? Você acha o quê? Os caras do CRB, lá, o barroquismo venceu, né? E os caras ali. Pô, então, assim, não dá mais, gente. Não existe. E acho que a palavra que ele usou ali, o termo que usou o Ancelotti é muito bom. Ele falou que conta com o Neymar em sua melhor versão. A melhor versão não existe mais. Se por um passo de mágica chegar aqui, né? A fada, plim, ele virar de novo o Neymar do passado, ok, ele chama. Mas não existe nenhuma sinalização de que isso vai acontecer e me impressiona, especialmente os ex-jogadores que vão na televisão comentar, quando os caras falam assim, não, porque eu tenho certeza que um ou outro fala isso, o Neymar na Copa do Mundo vai trazer o título para o Brasil. Com base em quê, amigo? E ninguém contesta, isso me deixa mais furioso. Com base em quê esse cara está falando isso? Com base em quê alguém chega e fala publicamente, eu acho que... Você só está achando. Não tem nada sinaliza nessa direção. E a seleção brasileira tem que virar um time, gente. E aí tem outra coisa. O Neymar, como disse o Danilo, ele é ídolo dessa rapaziada toda que é convocada, de boa parte dela, né? Beleza, legal. Mas será que vale a pena tê-lo no grupo? Prós e contras. Prós, os caras adoram contra. Ele está abaixo dos demais, como o Renato lembrou, o Jorge Jesus falou sobre o Al Hilal. Seria a mesma coisa em relação à seleção. Ele não vai ter o nível físico dos demais. E aí o técnico não o escala. Isso faz bem ao ambiente? É bom ter o Neymar sentado no banco? E se ele não entra do jogo? Filmado o tempo todo. Toda hora a câmera em cima dele. E se ele não entra do jogo? Ajuda ou atrapalha? É uma pergunta que eu faço. Sim. Vale a pena para um técnico estrangeiro que está chegando, que vai enfrentar fortíssima oposição dos técnicos brasileiros e seus aliados, na mídia especialmente? Como é que faz? Vale a pena? Tem prós e contras, né? Agora, analisando friamente, gente, não tem nem que discutir isso. O cara não consegue jogar, não consegue fazer diferença, sabe? E assim, e a questão da falta de autocrítica, que eu acho que é o pior, que faz com que ele não se recupere.
Ele fala como se ele estivesse jogando bem. Agora mesmo contra o CRB, não, você viu que eu fiz ali duas... Comigo é diferente. Comigo é diferente, mas ele também armou um ataque do CRB, a bola que ele perdeu, quase foi gol do CRB. Verdade. Então, e mais, vamos imaginar assim, o Ancelotti quer montar a seleção brasileira, o Neymar está jogando razoavelmente bem, não está se machucando há 3 meses. Ele fala, vou convocar o Neymar. O Neymar topa fazer o que o técnico mandar? Neymar, é o seguinte, eu vou colocar você para jogar em tal função. Ele topa fazer? Ou, né, você vai jogar meia hora. Meia hora. Você vai jogar tal. Ele aceita numa boa? É uma pergunta também que eu faço. Né? Então, assim, acho que ele foi bem. Ele foi político realmente e evitou o confronto. Para que ele vai arrumar essa briga agora? E não é o estilo do Ancelotti, gente. Pé na porta, quebrar tudo, não é assim. Então, ele foi político. Ligou para o Neymar, ninguém pode falar que ele desprezou o jogador. Isso. Porque tem uma legião de seguidores, de influenciadores amigos e tudo mais, que fazem a cabeça de muito torcedor. Então, se ele vai para o confronto, já ia arrumar uma briga desnecessária. Ele assinou a bandeirinha branca ali e tal, mas não chamou. E para mim a frase é essa, na sua melhor versão. Se ele cumprir, ele não vai chamar. Porque a melhor versão não existe mais. A não ser que aconteça da fada aparecer e fazer um passo de mágica, o Neymar voltar a ser o que foi um dia. E quando eu falo um dia, olha, o auge dele tem 10 anos, gente. Foi 2015, campeão europeu, trio MSN. Messi, Suárez, ali ele estava artilheiro da Liga dos Campeões, jogou muito no Santos, antes, quando ganhou a Libertadores, e ali ele estava no nível europeu, ele era um dos melhores jogadores do mundo, ele jogou demais em 2015. Gente, 2015 foi uma década. Depois disso, ele só foi descendo. Bom ponto. Olha, e falar em Neymar, mais um episódio do podcast do Neymar está no ar aqui no UOL e nas plataformas de podcast. É o 6º e último episódio do podcast. Esse episódio conta sobre a volta do jogador ao Santos por 105 milhões por 5 meses de contrato e deixa a pergunta se ainda é possível acreditar que ele voltará a atuar em bom nível, que é o Mauro estava falando aí. Então é o 6º e último episódio desse podcast, que tem a apuração primorosa do Pedro Lopes, narração do Juca Kfouri. Então quem não assistiu, assista, porque vale muito a pena acompanhar. Muito bem, depois da vitória, grande vitória, Renato, do Flamengo sobre o Palmeiras, o Flamengo chega embalado aí para brigar pela liderança na sua chave da Libertadores. Foi o time que mais teve convocados no Brasil pelo Ancelotti. Wesley, Danilo, Léo Ortiz, Alexandro, além do Gerson. E o time ainda... Olha lá, aí está o grupo. O Flamengo se ganha.